Entenda o conflito entre Israel e palestinos. Não é possível entender a atual onda de mortes e assassinatos provocados pela invasão de paramilitares terroristas do Hamas em território israelita sem voltar no tempo e entender as origens históricas desse conflito e de agressões mútuas. Esse território, hoje chamado de Israel, era até os anos 40 densamente povoado por populações palestinas e alguns judeus, mas a grande maioria dos judeus de todas as classes sociais viviam dispersos por outros países do mundo. A maioria deles estava, na verdade, na Europa, principalmente a Europa Oriental. Desde o século XIX existia um movimento chamado de sionismo, liderado por Theodor Herzl, que pregava o retorno de todos os judeus ao território da Palestina, aonde teria existido nos tempos da Antiguidade um Estado judaico. Esse movimento se intensificou após o fim da Segunda Guerra Mundial e os horrores do Holocausto. O problema é que a Palestina não estava vazia. Quando 600 mil judeus chegaram lá após a Segunda Guerra Mundial, lá já era habitada por mais de 1 milhão de palestinos árabes. Mesmo assim, com o apoio da ONU e de nações poderosas como os Estados Unidos e a Inglaterra, o Estado de Israel foi erguido com a expulsão de famílias palestinas para outras regiões. Inicialmente, a região da Palestina deveria ser dividida em 2 estados, um palestino e um israelita, para que 2 povos vivessem em paz. Porém, isso não aconteceu. Os estados árabes vizinhos, como o Egito, o Iraque, o Líbano, a Síria e a Transjordânia, não reconheceram o novo Estado de Israel instalado. E esse atrito deu início a sucessivas guerras, como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, dentre outros conflitos. Mas, entre esses conflitos, Israel foi pouco a pouco expulsando a população palestina nativa de suas terras e aumentando seu território, de forma que os palestinos foram aos poucos sendo confinados em pequenas faixas de terra ao sul, que é a faixa de Gaza, e a Cisjordânia do outro lado do território. A cidade de Jerusalém, inclusive, é considerada sagrada, tanto para árabes quanto para judeus. Foram aos poucos surgindo numerosos campos de refugiados palestinos. Essa população, em 1964, já era de mais de 1 milhão de pessoas, e elas viviam de forma precária em assentamentos sem assistência médica, alimentar e sem acesso a vagas de trabalho. A faixa de Gaza, inclusive, é considerada a maior prisão a céu aberto do mundo, por ser totalmente cercada e controlada por Israel e restringida do outro lado pelo mar Mediterrâneo. Os Estados Unidos também se interessaram em manter no Oriente Médio um poderoso aliado como Israel. Esse ambiente precário foi fértil para o surgimento de grupos radicais que propunham a luta armada contra a ocupação israelense. Dentre esses grupos, o mais notável foi o Hamas, que inclusive também se autodenomina como um partido político. A partir de 1985, Israel começou a incentivar a instalação de colônias de assentamentos judaicos nas pequenas áreas ainda ocupadas por palestinos, como Gaza, Cisjordânia e porções árabes da cidade de Jerusalém, o que deu início aos atuais conflitos. O conflito já dura mais de 70 anos, é muito complexo e ambas as partes se acusam de não quererem a paz.